O vídeo de hoje é sobre Freud, desenvolvimento humano e psicanálise. O inconsciente. Após concluir o curso de medicina, Freud interessou-se pelas áreas da neurociência e da psiquiatria, ficando cada vez mais intrigado com o funcionamento do cérebro. Depois de alguns dos seus pacientes não apresentarem sintomas nenhuns, mas terem problemas como a cegueira, Freud começou então a aprofundar mais os seus conhecimentos e a debater-se com a possibilidade de estas causas estarem fora do nível consciente. É assim que chegamos ao conceito fundamental, o inconsciente. Do inconsciente à psicanálise. Para Freud, os sintomas eram produzidos no inconsciente e exigiam um método totalmente diferente dos propostos até então. Após ter aprofundado tratamentos através da hipnose, formulou outro conceito muito importante, a psicanálise. A parte visível, pequena e insignificante do iceberg é o consciente, enquanto que a parte submersa representa o inconsciente. Com o objetivo de compreendermos melhor esta teoria, Freud comparou a mente humana a um iceberg. A estrutura do psiquismo. O superego forma-se entre os 3 e os 6 anos, resultado do processo de socialização que representa os modelos de conduta. Esta zona do psiquismo corresponde à interiorização das normas, dos valores sociais e morais e regras impostos pela sociedade. O superego desenvolve-se a partir do ego e atua como regulador da sua atividade. Está em conflito e tenta inibir a satisfação do id. Já o id é a parte mais primitiva e inacessível do psiquismo, que existe desde o nascimento, não atuando a um nível consciente, encontrando-se então a um nível inconsciente. O id é constituído por instintos e pulsões, sobretudo de natureza sexual, funciona de acordo com o princípio do prazer e agressiva. O ego é a zona consciente que está em contacto com a realidade, representando a razão ou racionalidade. Desenvolve-se a partir do id e tem como objetivo reduzir a tensão e regular a energia também do id. Pulsões de vida e pulsões de morte. Freud apropria-se do mito e cria estes conceitos de pulsões de vida e de morte. Para Freud existem duas pulsões inatas, pulsões de vida e pulsões de morte. As primeiras visam a autopreservação do indivíduo, enquanto as segundas estão profundamente ligadas aos comportamentos agressivos. Freud afirma que a explicação dos nossos comportamentos estava assente no maior ou menor equilíbrio entre eros e tanatos. Desenvolvimento psicossexual. A primeira é a fase oral, a segunda é a fase anal, a terceira, fálico, a quarta é a fase da latência e a 5 é a fase genital. A primeira, que é a fase oral, decorre desde o nascimento até aproximadamente aos 2 anos. A zona erógena do bebê é a boca, por ser a área do corpo onde se concentram as necessidades e gratificações do bebê. É também a primeira parte do corpo que o bebê aprende a controlar, sendo para a boca que estará direcionada à sua libido. A segunda, que é a fase anal, decorre entre os 2 e os 4 anos. É nesta fase que a criança aprende a controlar os esfíncteres e a bexiga. Assim, a pulsão tem como fonte a zona anal e como finalidade a retenção e a libertação de fezes e urina. A fase fálica tem início aos 4 anos e é nesta fase que a criança começa a dar-se conta dos seus genitais. Nesta fase, a criança que estava mais ligada ao agente prestador de cuidados do sexo oposto ao seu, passa a identificar-se com o cuidador do mesmo sexo, devido às semelhanças que encontra entre si e o prestador de cuidados do mesmo sexo. Latência decorre entre os 5 e os 12 anos da criança, em que os desejos sexuais não resolvidos na fase anterior são reprimidos pelo superego. Freud afirma que a sexualidade nesta fase não avança. A fase genital. Nesta fase, a libido retorna aos órgãos genitais e, por estarem cientes das diferenças sexuais, procuram satisfazer as suas necessidades. O método psicanalítico ou a psicanálise recorre a procedimentos médicos e a diversas técnicas com o objetivo de trazer ao consciente as causas dos sintomas que seriam a expressão de conflitos, assente no estudo e observação da mente e dos transtornos psicológicos. Entre estes procedimentos, destacam-se alguns, como por exemplo a associação livre, no qual o paciente exprime livremente todos os pensamentos que lhe ocorrem na mente a partir da visualização ou audição de uma imagem, vídeo ou palavra. Outros procedimentos são a análise dos atos falhados e das resistências. Relativamente ao primeiro procedimento, analisavam-se lapsos de linguagem, erros de leitura e lapsos de memória. Quanto ao segundo, na análise das resistências, observavam-se obstruções inconscientes através de palavras ou de comportamentos.